Bom, então vamos fazer aqui uma questão de corrente elétrica, né? Uma questão teórica. Ela diz o seguinte: a corrente elétrica através de um fio metálico é constituída pelo movimento de. Né? Aí essa questão está exigindo que a gente analise e entenda sobre o conceito de corrente elétrica. Aí vamos relembrar o seguinte: eu falei para vocês que a corrente elétrica ela é constituída pelo movimento ordenado dos elétrons. Então, está aqui um exemplo. Um fio, um segmento de fio e alguns elétrons se movimentando de forma ordenada. A corrente elétrica é constituída pelo movimento ordenado desses elétrons, né, que são os elétrons livres no condutor, certo? No condutor, a corrente elétrica é formada pelos elétrons livres, né, o movimento dos seus elétrons livres. Mas nós temos a classificação da corrente pelo seu sentido. Nós temos a corrente real e a corrente convencional. A corrente real é o movimento dos elétrons, propriamente dito. Mas a corrente convencional, ela tem um sentido contrário ao sentido da corrente elétrica, ao sentido do movimento dos elétrons. Né? Então, se eu fosse representar aqui o sentido da corrente real, seria esse. Aí você me pergunta, professor, no estudo da corrente elétrica, nos circuitos e tudo mais, a gente considera qual sentido? É o convencional. Então, para todos os efeitos, o sentido da corrente elétrica analisado em um circuito ou num fio condutor é o sentido convencional. Falou de sentido de corrente elétrica, o que vai prevalecer é o sentido convencional. Mas nós sabemos que a corrente elétrica ela é constituída é o que? Formada pelo movimento ordenado dos elétrons. Então, qual é a alternativa que informa isso aí? Ó? A corrente elétrica é formada pelos elétrons livres no sentido oposto ao da corrente. Ó. Os elétrons livres no sentido oposto ao da corrente. Ok? Então, o que diz, o que sinaliza o que a gente acabou de comentar aqui é o que está na letra C. Ó, na letra C. Elétrons livres no sentido oposto ao da corrente. Certo? Quando ele fala no sentido oposto ao da corrente, ele está se referindo à corrente convencional, que é o sentido padrão, né? O sentido que vai prevalecer no estudo da corrente elétrica. Ok? Então, questão resolvida.